Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Tesouro Direto, e hoje a gente vai falar do título que detém a fama de ser o investimento mais seguro do Brasil, ele, Tesouro Selic. E aí galera, como é que vocês estão, beleza? Então eu tô aqui no quarto de um hotel em Joinville, Santa Catarina, uma viagem a trabalho, então o cenário não é o mesmo, a iluminação também não, mas eu espero que isso não atrapalhe a sua experiência no vídeo de hoje. E para quem não viu o primeiro episódio da série Tesouro Direto, onde eu abordo o que é a plataforma do Tesouro Direto, por que ela foi criada e para o que ela serve, vale a pena você dar uma olhada para dar uma boa contextualizada para você chegar nesse vídeo de hoje com a mente mais aberta, com o senso crítico mais aguçado para entender cada um dos títulos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Tesouro Selic, risco, liquidez, rentabilidade e algumas informaçõezinhas a mais para você sair daqui manjando muito mais do que a maioria quando o assunto for Tesouro Selic. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, além de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado, valeu! O Tesouro Selic é somente um dos diversos títulos públicos que estão disponíveis dentro da plataforma do Tesouro Direto, e ele é considerado um título de caráter totalmente conservador, ou seja, ele é um investimento que tem baixíssimo risco. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Quando você deixa o seu dinheiro parado na poupança, você nada mais nada menos está emprestando dinheiro para o banco. Você deixa o seu dinheiro parado lá e o banco pega esse dinheiro e empresta para alguém que está devendo o cartão de crédito, que quer financiar uma casa, um carro. Então você deixa seu dinheiro lá parado e o banco vai fazer o que ele bem entender com esse dinheiro, vai financiar essas operações. E qual o risco desse investimento? Qual é o risco da poupança? Seria o risco do banco não te pagar, ou seja, o banco quebrar. Agora, por outro lado, quando você deixa o seu dinheiro parado no Tesouro Selic, quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para o governo fazer as suas operações, para o governo pagar as suas dívidas, assim como a gente viu lá no primeiro episódio. Se você quiser saber um pouco mais a fundo, dá uma olhadinha lá. Mas quando você deixa o seu dinheiro parado no Tesouro Selic, você nada mais nada menos está emprestando dinheiro para o governo federal, está financiando o governo. E qual o risco do governo não te devolver esse dinheiro? Seria o risco do próprio governo quebrar. Ou seja, o que é mais difícil de acontecer? O banco quebrar ou o governo quebrar? O governo pode mexer em um monte de coisa, ele pode pegar empréstimo com instituições internacionais como a FMI, ele pode imprimir mais dinheiro, claro que isso vai gerar inflação, mas ele pode fazer isso também, ele pode emitir mais títulos públicos, ele pode aumentar impostos. Olha o tanto de coisa que o governo pode fazer. E não só isso, ele detém o exército, o poder das armas ao seu favor. Ele pode confiscar fortunas, como já fez anteriormente em diversos países. Então o governo está muito mais blindado a um risco de crédito, a um risco de quebrar do que o banco. O banco é uma instituição e o governo está acima desse banco. Então por isso que a gente fala que quando você investe no Tesouro Selic, você está correndo o risco soberano, ou seja, o risco do Estado quebrar, que convenhamos, é pouquíssimo provável que isso aconteça. E saindo do risco e indo agora para a rentabilidade, quanto que rende o Tesouro Selic? E aí vai depender da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Ela mede o preço do dinheiro e parametriza os investimentos de renda fixa, na sua grande maioria. Basicamente, para você entender o que é a taxa de juros, ela seria o preço do dinheiro, ou seja, quanto maior está a taxa de juros, mais caro é você financiar uma casa, financiar um apartamento, pagar a prestação de algo que você comprou no seu cartão de crédito, enfim. E ela é usada como política monetária pelo Banco Central justamente para controlar a inflação. Porque pensa comigo, a inflação é o aumento generalizado dos preços, justamente por uma alta demanda pelos esses bens e produtos. Então, o que o governo faz para diminuir essa demanda e, consequentemente, fazer o preço desses produtos no mercado diminuírem? Ele aumenta o preço, o custo desses produtos, aumentando justamente a taxa de juros. Então, o crédito fica mais caro, você comprar uma casa, você financiar um apartamento, você comprar algo no seu cartão de crédito, fica mais caro. E assim, a inflação tende a dar uma diminuída ou a se estabilizar. Então, o Banco Central, através do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias revê o valor da taxa Selic justamente para deixar a inflação no nível mais saudável. Agora que você entendeu o que é a taxa Selic e para o que ela serve, justamente para controlar a inflação, o Tesouro Selic ele vai ser parametrizado pela essa taxa Selic. Só que aqui tem duas taxas Selic. Meu Deus do céu.
Tem taxa Selic, agora tem duas. Calma, vai fazer sentido, relaxa. A gente tem a taxa Selic meta e a Selic over. A meta é a que você escuta na TV, que você lê nos blogs, que escuta nos canais do YouTube, é que todo mundo fala. Essa é a taxa Selic meta. E a taxa Selic over seria a taxa de empréstimo entre os bancos. Como assim? O banco, todo dia, ele tem retiradas e tem depósitos. Só que, por definição, por lei, o banco não pode fechar o dia no negativo. Só que pode acontecer de um dia ele ter mais saques do que depósitos, não pode? Isso é totalmente normal e plausível de acontecer. E o que esse banco faz? Ele vai no mercado e procura algum banco que tenha tido um superávit, que tenha tido um dia positivo entre depósitos e retiradas. E aí ele pede um empréstimo para esse banco. E qual é a taxa paga por esse empréstimo? Justamente é a taxa Selic over. E ela fica 0,1% abaixo da Selic meta. E essa taxa Selic over, ela também é chamada de CDI. Você provavelmente já deve ter escutado. Seria Certificado de Depósito Interbancário. Agora faz sentido, não faz? Ou seja, o Tesouro Selic ele rende praticamente a taxa Selic meta. Então quando a gente vê que a taxa Selic subiu, o Tesouro Selic tende a render mais, por definição, justamente porque ele é parametrizado pela taxa Selic. Agora, se a taxa Selic cai, decresce, como a gente viu no ano passado, o Banco Central fazendo cortes agressivos na nossa taxa básica de juros, o Tesouro Selic perdeu muito atratividade, justamente porque ele está atrelado à taxa de juros. Se a taxa de juros diminui, o Tesouro Selic tende a perder a atratividade e performance. E caso queira resgatar o seu título, basta você fazer o requerimento de solicitação de resgate e o Tesouro Nacional tem o compromisso de recompra desse título. Ele vai comprar o título de você e vai te pagar o que você tem lá investido. E uma novidade para esse ano é a liquidez D0, ou seja, se você fizer o requerimento de solicitação de resgate entre 9 da manhã e 1 da tarde, você consegue ter o dinheiro no mesmo dia na conta da sua corretora. Porém, se você fizer a solicitação de resgate fora desse horário, a liquidez é D+1, no dia seguinte do requerimento desse resgate. Então, juntando os três principais pontos que a gente analisa quando vai olhar para todos os investimentos, basicamente, que é risco, liquidez e rentabilidade, a gente entende que o Tesouro Selic ele é um título totalmente conservador, com baixíssimo risco de crédito, somente se o governo quebrar, e para o governo quebrar, muita coisa vai ter que ter quebrado antes, e ele tem diversos artifícios para te pagar esse dinheiro, então o risco é basicamente zero, como vimos anteriormente. A liquidez é muito alta, no máximo até em um dia útil. O dinheiro está na sua conta e a rentabilidade é relativamente interessante, já que ela acompanha a nossa taxa básica de juros. E como tudo não são flores, existem custos para você investir no Tesouro Selic. E aqui basicamente são dois. O primeiro é a taxa de custódia. Para quem viu o primeiro vídeo e entende por que essa taxa de custódia ela é cobrada junto à B3, que gira em torno de 0,25% em cima do capital investido no Tesouro Selic. E no ano de 2020 ela foi cortada para todos os investidores que têm até 10 mil reais investidos. Ou seja, se você tiver menos de 10 mil reais, você não paga essa taxa para a B3. E se você tiver mais de 10 mil reais, incidirá apenas do valor que exceder esses 10 mil reais. Por exemplo, se você tiver 30 mil reais no Tesouro Selic, os 0,25 incidirão apenas em cima dos 30 mil. Os outros 10 mil estão dentro da alíquota de isenção. E o segundo custo, esse aqui não tem como fugir, é para todo mundo, para quem tem 30 mil, para quem tem 10 mil, para quem tem menos de 10 mil, que é o imposto de renda. E o Tesouro Selic segue a tabela regressiva do imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro alocado, o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar quando fizer o resgate do mesmo. E a tabela regressiva, vou deixar na tela, ela funciona da seguinte forma. Se você deixar os seus investimentos parados do D0 até 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. De 1 ano até 2 anos, 17,5%. E a partir de 2 anos, você vai chegar na alíquota mínima de 15%. E lembrando que o imposto de renda, ele incide sobre o lucro que você tem na operação e não sobre o total investido. E com esse novo ciclo do aumento da taxa de juros pelo Banco Central para controlar a inflação, que já está quase em 2 dígitos nos últimos 12 meses, o cenário é totalmente positivo para o Tesouro Selic. Com a inflação alta, o Banco Central é forçado a aumentar a taxa de juros justamente para deixá-la um pouco mais controlada. E quem se beneficia
beneficia nesse cenário, como vimos anteriormente, é o próprio Tesouro Selic. Diante disso, com um risco baixíssimo de crédito e uma liquidez muito alta, o Tesouro Selic ele é indicado para investidores que estão iniciando no mundo dos investimentos ou até para quem está montando a sua reserva de emergência. E além disso, até investidores institucionais, estrangeiros, de grandes investidores, usam o Tesouro Selic como uma reserva de oportunidade, como um caixa, para aproveitar oportunidades. Para quando a bolsa, por exemplo, cair muito, ele conseguir pegar esse dinheiro que tem um baixíssimo risco e uma alta liquidez, ele tem acesso muito rapidamente, ele consegue comprar ativos que fiquem mais baratos e assim aproveitar as oscilações do mercado. Então a gente entende que o Tesouro Selic ele é um investimento totalmente seguro, de fácil acesso, muito bom para quem está formando a sua reserva de emergência ou para quem quer diminuir a volatilidade na carteira. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido engrandecedor para você e se foi, cara, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dele também. Nos vemos nos próximos episódios da série Tesouro Direto. Um grande abraço, meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.